Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Hoje eu vou trazer as dicas de apostas para os jogos dessa quarta-feira. E eu já comecei aqui com a tela aberta, né? Esqueci de começar com a minha tela fechada, mas o que importa é que você já está vendo aqui, né? Rodada de quarta-feira do Campeonato Brasileiro que está chegando ao final, muito importante cada ponto para alguns times que estão saindo aí, né, brigando para sair do rebaixamento e outros que estão brigando pelo título. E a gente vai começar por um desses, que é o jogo Bahia e Palmeiras. Deixa eu clicar nesse jogo, então. Bahia e Palmeiras. Vamos fazer a análise, então, deste jogo. Bom, o Palmeiras está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, né? Você vê aqui, ó, segundo lugar com 64 pontos. Vem aqui, ó, de uma fase que está mesclando, né? Vitórias, empates e uma derrota. E o Bahia, que vinha muito bem, mas está numa má fase, né? Olha só aqui, 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos do Bahia, né? É um time que costuma ganhar dentro de casa, mas vem de um ritmo aí ruim nas últimas 5 partidas, né? Vai ser aí um dos jogos mais importantes, né? Claro, o jogo também do Atlético Mineiro e Botafogo, que a gente também vai falar. Esse Bahia e Palmeiras, então, deve ser um grande jogo. Para o Palmeiras, cada jogo é uma final de campeonato, né? Precisa diminuir a diferença para o Botafogo se quiser ser campeão. O Bahia tem essas 4 derrotas e um empate nos últimos jogos, mas como mandante tem um excelente retrospecto, né? Jogando em casa é difícil ganhar do Bahia, deve dificultar a vida do Palmeiras. A gente vai dar 2 dicas aqui. A primeira é achando que é um jogo que vai ter um bom número de gols, tá? Por quê? O Palmeiras precisa da vitória de qualquer jeito. Então você imagina que o Palmeiras vai ter que fazer pelo menos um gol aí, né? Para continuar brigando pelo título. E o Bahia tá brigando para conseguir uma vaga para a Libertadores. Pois é, o Bahia está aí na 8ª colocação, mas pode ficar aí entre os 6 primeiros, né? Se for bem e conseguir uma vaga para a Libertadores, que para o Bahia seria muito importante na temporada do ano que vem. Então, o Bahia também vai lutar aí por esses pontos, tá bom? Então, primeiro a gente acredita num jogo de 2 gols ou mais, tá bom? Vamos descer aqui então, ó. Total de gols, mais de 2 gols. Já paga 1,61. Ótima opção aí, 1,61 para o jogo ter mais do que 2 gols, tá bom? Se tiver 3 gols, a gente ganha. Então, 3 gols ou mais, a gente ganha essa aposta, né? Tem que ser aí 3-0 ou 2-1, por exemplo, tá? Se tiver exatamente 2 gols, se for 1-1 aí ou 2-0, a gente não ganha essa aposta, mas não perde, o dinheiro é devolvido. A aposta anulada e o dinheiro é devolvido, a gente só perde se o jogo tiver 0 gols ou 1 gol, tá bom? Então, 1,61, essa é a primeira dica. A segunda dica, a gente vai apostar do lado do Palmeiras, né? A gente olha aqui no resultado, né? Um favoritismo pequeno para o Palmeiras, 2,27 contra 3,25 do Bahia, mas claro que a gente não vai apostar para o Palmeiras vencer, porque a gente pode ir numa aposta mais segura. A gente vai no dupla chance, né? Olha aqui, ó. Não, dupla chance até paga pouco, né? Vamos no empate anula aposta. O dupla chance paga 1,33, o empate anula aposta paga 1,62, tá bom? O que significa? A gente também ganha com a vitória do Palmeiras, mas caso haja empate, né, se for 0-0, 1-1, 2-2, a gente tem a aposta anulada e o dinheiro é devolvido. Então, o empate anula aposta aí é uma segurança aí caso o Palmeiras não consiga ganhar, né? A gente só perderia essa aposta se o Bahia ganhar mesmo. Em casa, a gente acha que o Palmeiras vai dar o sangue aí, né? Porque senão dá adeus praticamente ao título se não se perder esse jogo, por exemplo, né? Se fizer 0 pontos aí, aí provavelmente dá adeus ao título. Então, empate anula aposta para o Palmeiras é a segunda dica. Primeira dica, acima de 2 gols. Segunda dica, empate, anula aposta. Vamos falar do outro jogo do time que vai liderando o Campeonato Brasileiro e vai brigar. Aí é o último jogo da quarta noite, hein? Às 9h30 da noite, Atlético Mineiro e Botafogo. O Botafogo está 4 pontos à frente do Palmeiras, tá bom? 68 aqui, o Palmeiras tem 64. O Botafogo vem de uma boa fase, você vê aqui 3 vitórias e 2 empates. E o Atlético Mineiro, né, acabou dando uma piorada no retrospecto aí final, né? Perdeu a Copa do Brasil, os 2 jogos para o Flamengo. E aqui, olha só, vem de 3 derrotas e 2 empates, né? Nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates. Atlético Mineiro está na 10ª colocação,
está preocupado e focado na final da Libertadores, né? Final da Libertadores, que também é contra o Botafogo. Lá na Argentina vai acontecer, o Atlético só está pensando nesse jogo, né? Então, esse jogo aqui, apesar de ser lá em Minas, né, o mando do Galo, é total interesse aqui do Botafogo apenas, né? O Atlético Mineiro não deve entrar muito preocupado com esse jogo. Esse jogo não vale quase nada para o Atlético Mineiro, né? Acreditamos até que o time nem entre com todos os jogadores titulares. A gente vai apostar, então, para o lado do Botafogo. Como também é parecido com o jogo do Bahia e Palmeiras, ou seja, é difícil aqui, né, o Botafogo vencer, né, é favorito, você vê 2,36 contra 3,20, mas jogando fora de casa, contra um grande time, não dá para cravar essa vitória. Então a gente vai no empate, anula a aposta também. O Draw No Bet aqui, ó, pagando 1,66, né, para o Botafogo. Se o Botafogo arrancar pelo menos um ponto ali, um empate, já, né, abre alguma coisa aí diante do Palmeiras, né? Claro que a gente não sabe, o jogo do Palmeiras vai ser mais cedo, né? Vai ser às 6 da tarde, o Botafogo já vai entrar sabendo aí se o Palmeiras ganhou, perdeu, empatou, mas pelo menos sair com um ponto, né, não vai ser alcançado pelo Palmeiras nessa rodada. Então a gente gosta dessa aposta aqui, empate anula aposta para o Botafogo, tá bom? Tem muitos jogos, vamos pegar outro jogo aqui, que é Cuiabá e Flamengo, né? Cuiabá e Flamengo, gente. Aqui, situações opostas, né? O Cuiabá está na penúltima posição, né? Rumo ao rebaixamento. Vem numa péssima fase, 2 derrotas, 3 empates. E o Flamengo também abandonou o interesse aí, né? Se focou aí na Copa do Brasil, abandonou a preocupação com o Campeonato Brasileiro. Aí você vê que vem oscilando, ó, derrota, empate, vitória e tal. O que ocorre? O Flamengo ganhou a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, ganhou os 2 jogos, né? E vem jogando bem pelo Campeonato Brasileiro, mesmo sem ter mais tanto interesse. Não perde a 7 jogos, né? Se a gente contar o Brasileiro e a Copa do Brasil. Você vê que tem aqui uma derrota a 5 jogos, isso é só no Brasileiro, mas se pegar aí os 2 jogos da Copa do Brasil, são 7 jogos aí que o Flamengo não perde, né? O Cuiabá está praticamente rebaixado, né? Eu acho que matematicamente ainda tem uma salvação o Cuiabá, acho, não tenho certeza. Mas vamos dizer que é praticamente impossível, né? Vai ser rebaixado, vai cair para a Série B, o Atlético Goianiense, que está na última colocação, e o Cuiabá. Os outros ainda estão brigando para escapar aí desse Z4, né? Que são os 4 que serão rebaixados. O que ocorre é que o jogo é lá no campo do Cuiabá, apesar de ser um dos times mais fracos aí do campeonato, o Flamengo tende a vencer essa partida, tá bom? É uma situação até mais favorita do que os outros jogos que a gente viu, né? Palmeiras e Atlético Mineiro fora de casa, desculpa, Palmeiras e o Botafogo fora de casa, eles que lutam pelo campeonato. Aqui o Flamengo não luta por nada, mas é mais favorito, ó, paga 1,92 para vitória diante do Cuiabá. Nós vamos também no empate anula aposta, tá bom? O Draw No Bet paga 1,37 aqui para o Flamengo, tá bom? Quase 1,40, então, para o Flamengo ganhar. Caso não consiga ganhar, se tiver um empate, a gente tem a aposta anulada, o dinheiro devolvido, tá bom? Só uma curiosidade para vocês, que é o seguinte, essa aposta, que é o Draw No Bet, o empate anula aposta, ela é a mesma coisa do que você apostar no handicap 0-0, tá bom? Que aqui, ó, 0, tá bom? Flamengo 0, ou seja, se o Flamengo ganhar, você ganha, e se empatar, o dinheiro é devolvido. E aqui o handicap está pagando 1,37, né? E quanto que estava pagando lá o empate anula aposta? 1,37 também. Você vê que é a mesma aposta, tá? Mas por que eu falo isso? Porque em alguns sites, de vez em quando, tá pagando diferente, né? Eu não sei exatamente pelo qual motivo, né? É um erro ali do sistema. Às vezes está pagando 1,35 no 0-0 e 1,40 no empate anula aposta. Ou o contrário, está pagando 1,35 aqui e no handicap lá 0-0 está pagando 1,40. E é a mesma aposta. Então, se você pode pegar a mesma aposta valendo 1,40, é melhor do que pegar valendo 1,37, 1,35, tá? Então, você vê que aqui exatamente está o mesmo valor, mas às vezes não está. Então fica de olho, porque assim que o jogador também pode ganhar dinheiro em cima do site, que é escolhendo uma aposta igual, mas que por algum motivo está pagando diferente, né? Então fica essa dica aí para vocês. Essa aposta, então, a nossa dica é o empate anula aposta, que é a mesma coisa do handicap 0 para o Flamengo.
tá bom? Vamos para outro jogo, é um jogo do meu time, né? É o Bragantino e São Paulo, né? Ô, Juliano, você torce para o Bragantino? Não, não. Eu torço para o São Paulo, né? Mas quem sabe, poderia torcer para o Bragantino também. No caso, o São Paulo está na sexta colocação, querendo pegar essa vaga para a Libertadores, que é importante para o São Paulo, né? O São Paulo não fez um campeonato maravilhoso, mas também se pegar aí os últimos anos do time, que foram bem ruinzinhos também, não foi péssimo, né? O São Paulo conseguiu uma boa colocação aí, nada como a sua época de ouro, né? Aliás, eu estava falando lá do Cuiabá e Flamengo agora há pouco, né? O São Paulo é um dos times que conseguiu perder para o Cuiabá os 2 jogos, né? Perdeu lá em Cuiabá e perdeu no Morumbi também. Mas o Cuiabá não deve ganhar do Flamengo. De qualquer forma, agora vamos falar de Bragantino e São Paulo, né? O Bragantino está querendo escapar do rebaixamento, né? Está em 18º com 36 pontos. E acima dele tem vários times com 37 pontos. Então o Bragantino tem chance de escapar desse rebaixamento, mas precisa ganhar, né? Principalmente em casa aqui contra o São Paulo. Você vê que não tem favorito praticamente. Olha aqui, ó, 2,89 para o Bragantino e 2,73 para o São Paulo. Quase as mesmas odds, o São Paulo muito pouco favorito, né? Aí você fala, Juliana, por que tem esse raio verde aqui do lado? Bom, porque no VBET eles têm essa promoção de odds aumentadas. Sempre que você ver esse raio verde, na verdade, sempre que você vir, né? O português correto tem que falar sempre que você vir, né? Eu nunca aprendo a falar vir porque eu acho muito feio, mas sempre que você vir o raio verde aqui, quer dizer que está aumentada essa aposta, né? Ou seja, talvez era para pagar 2,85 e eles aumentaram para 2,89, né? Aqui talvez fosse 3 e está 3,03 e aqui talvez fosse 2,70 e puseram 2,73. É uma aposta que estão com odds aumentadas, por exemplo. Aqui não está com odds aumentadas. Já o empate anula aposta está aumentado. O gols também tá, o total de gols. Então, algumas têm promoção e algumas não. Então, vale a pena você pegar essas apostas, tá bom? E o que vale a pena aqui, então, aqui? Bragantino, empate ou São Paulo? Bom, tá difícil de escolher aqui, né? Odds muito próximas. Vamos ver o que o nosso especialista sugere. O Bragantino, então, segue querendo fugir do rebaixamento, está com chances para isso, né? O São Paulo está querendo essa vaga para a Libertadores, o Bragantino jogando em casa, precisando do resultado, deve partir para cima do São Paulo. E o jogo deve ficar aberto porque o São Paulo se interessa também por alguns pontos aqui. Por isso a gente acredita num jogo com gols. Pois é, a dica aqui vai ser o número de gols. O São Paulo, junto do Atlético Mineiro, é um dos times que mais teve gols, a maior média de gols, né? Uma das maiores médias de gols no Campeonato Brasileiro. Média de 3 ou mais gols, né? Na verdade, o São Paulo e o Atlético Mineiro são os times que tiveram mais jogos com 3 gols ou mais, né? Não é a média de gols exatamente, mas mais jogos que tiveram 3 gols ou mais, tá bom? De 33 partidas do São Paulo, 19 tiveram 3 gols ou mais. Pois é, né? Bastante. 19 de 33 tiveram 3 gols ou mais. Então, o Bragantino não chega a esse número, mas também não é ruim, não. 16 jogos de 33 do Bragantino tiveram o ambos marcam, né? A gente fala isso desde o começo do campeonato. Não, vamos apostar em ambos marcam, né? Ambas equipes marcam quando tem jogo do Bragantino. No começo estava melhor, depois diminuiu um pouco. Significa o quê? Que o Bragantino faz um gol e também sofre um gol. De qualquer forma, como a gente acha que teremos pelo menos 2 gols nesse jogo, a gente vai procurar essa aposta. Vamos olhar aqui, então. Acima de 1,5 gol, tá pagando já 1,46, tá? E acima de 2 gols, paga 1,87. Né? Eu gosto dessas duas apostas, eu acho que é um jogo para 3 gols. Aliás, tem um jeito de você apostar bem no meio dessas duas apostas, né? Do 1,5 e do 2, que é o handicap asiático, né? Na verdade, é o total de gols asiático. Deixa eu mostrar aqui, ó, total de gols. É o total de gols e tem o total de gols asiático, é 1,75. Tá? O 1,75 é como se metade do valor que se apostar tiver no 1,5, que é aquela que a gente mostrou, e a outra metade tiver no 2. Ou seja, a aposta que fica em cima do 1,75 e a que fica abaixo do 1,75. Então, você não precisa fazer, deixa eu escolher 1,5 ou 2, não sei. Vai no 1,75, tá bom? Se sair
0 gols ou 1 gol, você vai perder. Você ia perder de qualquer jeito se você fosse no 1,5 ou no 2. Se sair 3 gols, você vai ganhar. Você também ia ganhar no 1,5 e ia ganhar no 2. A única diferença aqui é se sair exatamente 2 gols. Aí, metade da aposta você ganha e metade é devolvida, tá bom? Isso quer dizer 1,75. Se para você é muito confuso, você escolhe ou 1,5 ou 2, tá bom? Você vê que as odds são quase o dobro aqui de uma para outra, porque precisa ter um gol a mais aí para ganhar cada uma, tá bom? Essa vai ser a nossa dica para esse jogo de Bragantino e São Paulo. A gente acredita que os outros jogos não interessam muito, não tão interessantes para dar dica, por isso a gente vai para a Europa, né? A gente tem Champions League do futebol feminino rolando na Europa. E tem um jogo muito importante, esse aqui, né? Olympique de Lyon, ou seja, o Lyon contra Roma, né? Você vê que o Lyon tem 3 vitórias e a Roma 2 vitórias e uma derrota. O Lyon é um dos melhores times do mundo no futebol feminino. É o atual vice-campeão dessa competição, a Champions League do ano passado, perdeu para o Barcelona, né? Lidera então com 9 pontos, 3 vitórias e a Roma é também um time muito forte, tá bom? Os 2 primeiros times de cada grupo avançam para a próxima fase. Na partida anterior, esses times jogaram lá em Roma e mesmo fora de casa, o Lyon ganhou por 3-0. Pois é, o Lyon ganhou por 3-0 e agora vai jogar em casa. Por isso que é muito favorito o Lyon. Olha só, 1,05, né? Está sendo praticamente dada essa vitória do Lyon. Por isso a gente vai pegar o handicap, tá bom? Para o Lyon também ganhar por 2 gols de diferença, ou seja, menos 1,5 para o Lyon. Ai, nem está aberto aqui o menos 1,5 para o Lyon, né? É tão provável que só tem a opção do menos 2, né? Então, vamos para o menos 2. Lyon, menos 2, quer dizer o quê? Que a gente só ganha essa aposta se forem 3 gols de diferença, né? 3-0, como foi o outro jogo. Se for exatamente 2 gols, 2-0 ou 3-1, por exemplo, a gente tem a aposta anulada. A gente não ganha e não perde, o dinheiro é devolvido, tá bom? A gente perde essa aposta se o Lyon não ganhar, né? Ou seja, se empatar ou perder, e se ganhar por 1 gol só, a gente perde, tá bom? A dica seria menos 1,5 para o Lyon, mas nem abriu, só abriu a partir dos 2 gols de diferença, tá bom? Fica sendo essa dica. Vamos pegar um outro jogo que tem um grande favorito também nessa Champions League, né? É o Celtic, na verdade é o Chelsea, né? O Chelsea que joga em casa contra o Celtic. O Chelsea é o campeão inglês, né, da Superliga Feminina. Tem aí já também 3 vitórias, 9 pontos nesse grupo. E o Celtic, 3 derrotas, claramente o pior time do grupo. O Celtic vai jogar contra o Chelsea aí, que é muito, muito, muito superior. Tanto é que paga 1,007. Significa que se você colocar R$100, você não ganha nem um centavo aqui de volta, né? Você ganha aí menos que um centavo, né? Não dá nem para apostar nessa vitória do Chelsea. Por isso, a gente vai fazer uma aposta mais arriscada. Quem quiser nesse jogo vai apostar que o Chelsea, né, na verdade, o jogo vai ter 2 gols no primeiro tempo, que a gente imagina que vão ser do Chelsea, né? Vamos dar uma olhada então para intervalo, olha. Total de gols do primeiro tempo. Acima de 1,5 gols, tá? Essa aposta já paga bem. Ou seja, se sair 2 gols no primeiro tempo, pode ser 2 para o Celtic, 2 para o Chelsea, 1-1, né? A gente já ganha. Já paga 1,56, tá? Então, o que não pode acontecer? O Chelsea começar o jogo muito devagar e ficar 0-0 ou no 1-0 só, né? Aí vai ser ruim pra gente. Essa aposta paga bem, então. O que a gente acha? Só para vocês entenderem aqui, né? Como eu expliquei, o Chelsea é um dos principais times do mundo, campeão da Superliga Inglesa aqui, que é o campeonato principal do futebol feminino na Inglaterra. Venceu todos os jogos e o Celtic perdeu todos os jogos, tá bom? O jogo que eles já jogaram no jogo de ida foi lá na Escócia, o Celtic contra o Chelsea, e o Chelsea venceu por 2-1. Tá bom? E foi uma surpresa, né? A gente esperava uma goleada do Chelsea aí, foi só por 1 gol de diferença. Agora o Chelsea jogando em casa deve começar partindo para cima desde o primeiro tempo, tá bom? Como as odds estão muito baixas, essa é a única opção para essa partida, tá bom? Só para vocês terem ideia, então o Chelsea precisa fazer aí um 2-0, né? Ou de repente 1-1 aí nesse primeiro tempo. É isso que a gente espera dessa partida.
tá bom? Para fechar, a gente vai fechar, como sempre, no voleibol brasileiro, né? A gente vai falar da Superliga masculina, né? Então, deixa eu abrir aqui o voleibol brasileiro. A gente tem o Goiás contra o Praia Clube, tá bom? Aqui, ó, Goiás contra o Araguari, Praia Clube, né, de Minas. Esse jogo é interessante, né? A gente tem o favoritismo do Praia Clube, porque o Goiás é um time menor, só que o Praia Clube aqui, para quem está acostumado a ver nossas lives, a gente vê que o Praia Clube é muito favorito, é um dos melhores times do voleibol feminino, tá bom? No voleibol masculino, o Praia Clube é novo, montou o seu time recentemente. Então, o Praia Clube não tem tradição ainda no voleibol masculino, mas claro que já está montando um bom time. Começaram mal a temporada e vem engrenando aos poucos, tá bom? O Goiás subiu esse ano para a primeira divisão, né? Estava na Superliga B, então é um time menor que subiu esse ano. E é um time inferior ao Praia Clube. Então, esse favoritismo do Praia Clube é justificado, tá bom? Pagando 1,30, na verdade 1,31, vale a pena essa aposta, vitória do Praia Clube neste jogo contra o Goiás, tá bom? Se você tiver opção, você coloca também o handicap menos 1,7,5 para o Praia Clube. A gente não tem essa aposta no VBET, o handicap de sets, mas tem muito site que tem. Então, você coloca aí menos 1,5 para o Praia Clube, vai pagar mais do que esse 1,31, mas é mais arriscado, né? A diferença qual é? Que a gente só ganha essa aposta de handicap se o Praia Clube vencer por 3-0 ou 3-1. Se for 3-2 ou se o Praia Clube perder, a gente perde essa aposta, tá bom? Por isso que a vitória aqui paga um pouco menos, mas é mais segura, porque se ganhar por 3-2, a gente ganha essa aposta aqui a 1,31, acho a melhor opção, tá bom? Lembrando que mesmo jogando em casa, a lógica é que o Goiás não consiga ir bem, tá bom? O Praia Clube venceu os últimos 3 jogos, tá? Incluindo a vitória contra o Vôlei Renata, que é um dos melhores times da Superliga, atual campeão paulista, tá bom? O Praia Clube só perdeu um set aí nos últimos 3 jogos. Então, apesar de ter montado também o time só esse ano, o time masculino, o Praia Clube vem bem e deve ganhar do Goiás. Com isso, a gente encerra o BetBox Tips de hoje. Lembrando, fica de olho sempre nas nossas redes sociais, tá bom? O nosso canal de YouTube tem todos os programas na íntegra, é @BetBoxTV. Então entra lá, @BetBoxTV, procura o nosso canal no YouTube e se inscreve, né? Segue o nosso canal. Mesma coisa no Instagram. Você que gosta de Instagram, gosta de ver os stories, né? Os posts, entra lá no nosso Instagram, tá bom? @BetBoxTV. Um abraço, amanhã eu volto com mais dicas. Tchau, tchau.